Nós apresentamos até agora praticamente todo o funcionamento de orientação a objetos em JavaScript, com exceção de alguns detalhes que são relevantes para a gente saber utilizar orientação a objetos corretamente nessa linguagem. O primeiro detalhe é a relação das variáveis específicas, variáveis internas de função, argument this, com o binding dessas variáveis, considerando a forma que essas funções são declaradas. Onde essas funções também são declaradas. Se essas funções são métodos, se são funções globais, se elas são declaradas usando a notação tradicional, se elas são declaradas usando a arrow notation. E ainda temos mais que apresentar como o JavaScript entende a cadeia de protótipos. Mostrar na prática o funcionamento da cadeia de protótipos. Fechado isso, os principais detalhes de orientação a objetos de JavaScript está fechado e podemos finalizar esse assunto. Vamos dar uma olhada em onde nós estamos no nosso roteiro de curso. Nós praticamente fechamos tudo a respeito de orientação a objetos, que seria essa seção e essa seção. Agora estamos vendo detalhes das funções em arrow notation, o ponteiro this. Nós vamos ver também a variável arguments, né, dentro das funções, e também a palavra reservada super. E a gente vai voltar em protótipos para ver na prática a cadeia de protótipos entre diversas definições de objeto. Olá, eu sou Paulo Roberto, esse é o canal Ultra Skimmer, estou apresentando um curso de front-end web e nesse momento ainda estamos trabalhando com a linguagem JavaScript. Vamos começar aqui dando uma revisitada em alguns aspectos especiais de funções. Toda função em JavaScript tem algumas variáveis especiais. E essas variáveis especiais, elas podem ser atribuídas ou não. Essa atribuição é chamada de binding. Binding. E as três variáveis especiais das funções do JavaScript, eu vou criar aqui uma função que recebe 3 parâmetros para mostrar duas dessas variáveis especiais. A variável arguments, a variável this e a variável super, que eu não vou mostrar aqui agora porque ela é uma palavra reservada no JavaScript, a gente tem que usar ela com um pouquinho mais de cuidado. Então eu criei essa função exemplo e eu vou chamar aqui exemplo com 3 valores, 1, 2, 3. Vamos ver o que acontece. Na hora que eu aciono o exemplo, eu tenho aqui ela apontando, ela chamando nesse console log aqui e mostrando que a variável arguments é um array que possui 3 valores, que são justamente os valores passados como parâmetro da função, e possui outras propriedades aqui que se referem à função. O argumento aqui tem um atributo que chama callee, que é a função, a própria função que tem esses argumentos, e tem um iterador aqui simbólico, né? Então esses argumentos aqui, vamos ver qual que é o tipo desse cara. Vamos tirar esse ABC aqui que vocês vão ver uma coisa interessante. Vamos chamar exemplo de novo, mesmo sem ter dado parâmetros aqui, vamos chamar ele com esse 1, 2, 3 parâmetros. Um objeto. É simplesmente um objeto. Um objeto que se comporta como um array. E ele deve ter getters e setters, e deve ser algum gerador, que é uma coisa que a gente ainda vai discutir. Mas isso aqui já serve de exemplo para 2 variáveis especiais das funções. A variável argument e a variável this.
Se vocês virem aqui, o argument é um objeto, eu não consegui descobrir aqui qual é o tipo dele, que aponta para os argumentos dessa função, mesmo se esses argumentos, esses parâmetros, né, não forem declarados. Aqui os parâmetros foram declarados, aqui em cima com o ABC, e eles aparecem aqui em arguments. E aqui eles não foram declarados, mas quando eu chamo com argumentos, mesmo eles não sendo declarados na função, o objeto arguments é populado. E esse objeto this aqui, ele também é atribuído. Ele é atribuído, nesse caso aqui, que é uma função global, para a janela, para o window, né? Para esse cara aqui que representa o escopo global. Dentro do navegador, o escopo global do JavaScript ele é representado pela janela. Quando a gente vai para outras plataformas, para outros ambientes JavaScript, esse global ele pode ser representado por outras coisas, mas isso a gente não vai discutir agora, a gente só vai discutir quando a gente entrar no Node.js. Continuando aqui, vamos fazer essa experiência, em vez de usar essa notação, vamos usar uma arrow notation. Vamos usar uma notação de seta aqui. Então, vamos atribuir a exemplo uma função em arrow notation, que é uma função anônima em JavaScript, né? Então, vamos pegar o conteúdo desse cara aqui e vamos colocar igual aqui. Ah, eu estou redeclarando. Tá. E agora vamos chamar de novo o example com 1, 2, 3. Vocês já estão vendo aqui de cara uma diferença entre a notação de seta e a notação tradicional de função. A notação de seta não declara dentro da função a variável argumentos. Não faz o binding. Vamos redeclarar esse cara aqui para não considerar os argumentos, considerar só o ponteiro this. E vamos chamar o exemplo. Nesse caso aqui, o ponteiro this também está apontando para a variável global window. Para o window que representa um ambiente global. Não é apenas uma variável global. A window não é apenas uma variável global, como ela representa o próprio ambiente global. Vamos fazer uma função dentro de um objeto. Vamos atribuir uma função dentro de um objeto. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos criar um objeto qualquer aqui. Vamos atribuir um parâmetro qualquer aqui. Um parâmetro, um dado, uma chave qualquer aqui. Vamos colocar null. Que aí a gente sabe que ele foi declarado. Se a gente coloca undefined, a gente não sabe. E aí vamos criar uma função, a função exemplo, aqui dentro. Com a sintaxe de função. Function. E vamos colocar isso aqui, ó. E vamos fechar esse objeto. Então, eu tenho um objeto aqui, que ele possui um dado, e ele tem a função exemplo. Vamos atribuir um valor qualquer a esses dados. E agora, vamos, no contexto de objeto, chamar a função exemplo. E olha o que nós temos aqui. Nós temos o objeto argumentos, mas nós temos o objeto this, não está apontando mais para global. Ele está apontando para esse objeto que contém a função. Isso é bem importante mesmo. Então, quando eu tenho uma função
declarada dentro de um escopo de um objeto, a variável this vai apontar para esse cara, para esse objeto. Agora, vamos substituir esse exemplo, ao invés de ser uma função tradicional, vamos substituir por uma função em arrow notation, em notação de seta. Vamos pegar a mesma declaração. Aqui, ó, a gente sabe que a arrow notation, que é a notação de seta, não aceita argumentos. Não faz o binding dessa variável argumentos. Então, a gente vai remover isso aqui. Vamos deixar só o ponteiro this. E aí, a gente vai aqui fazer desse jeito. E vamos chamar o BJ de novo. Vamos colocar data aqui, qualquer outro valor. E vamos chamar novamente a função de exemplo. E aí o que acontece? Esse this aqui não está apontando para esse binding de objeto. Por quê? Porque a função em arrow notation, ela não tem o próprio binding dela. Ela vai chamar o this que esteja vinculado a esse ambiente onde a função foi declarada. O ambiente que a função foi declarada, nesse caso aqui, é o ambiente global. Então, esse this aqui aponta para o window, que representa o ambiente global. Vamos pegar esse obj aqui e declarar dentro de uma função. Vamos chamar essa função de ambiente. Env. Não é então o nome. Vou colocar ambiente em português. E aí vamos declarar esse obj aqui dentro. Vamos chamar o obj aqui, data, valor dentro de função. E vamos chamar a função exemplo aqui dentro. E vamos chamar ambiente. O ambiente aqui, a variável this ainda aponta para o window. Por quê? Porque a this dessa função, essa função foi declarada no ambiente global, a this dessa função é a window. Agora, vamos pegar ambiente e declarar ela dentro de um objeto. Let ambiente obj. Vamos criar aqui um data aqui. Ambiente data. Vamos criar aqui a função ambiente. É uma function que vai receber esse corpo aqui. Temos aqui e vamos chamar o ambiente. O ambiente. Tá. Então, o que acontece? Essa função aqui, ela está declarada dentro do ambiente desse objeto. Então, quando eu chamo a função ambiente, ela vai chamar essa função, vai atribuir obj a esses dados aqui. Essa função exemplo vai ser chamada aqui e vai acionar o does, que vai ser o does dessa função, que é o quê? Que é esse objeto, o ambiente obj, como a gente vê aqui. A variável this em JavaScript, ela é bem confusa. Isso aqui eu estou apontando para vocês os diversos ambientes que a variável this pode estar sendo acionado. Isso depende do binding da função. E eu recomendo bastante vocês lerem a documentação da Mozilla a respeito da variável this. Tá, agora vamos fechar isso aqui e vamos falar da palavra reservada super. A palavra reservada super se refere à superclasse. E a gente só pode usar a palavra reservada super dentro do contexto de declaração de objetos usando classes. O modelo de protótipo, a gente tem que usar a cadeia de protótipos, que é uma coisa que a gente vai ver logo mais. Vamos começar aqui
vendo, criando uma classe. Vamos chamar essa classe de pai. E essa classe pai tem um dado qualquer. Vamos chamar esse dado qualquer de dado parental. Vamos dizer que o dado parental é ser uma pessoa. Uma pessoa. Esse aqui é o meu dado parental. E aí eu vou criar um construtor aqui. Que o que ele faz? Vamos dizer aqui que eu quero um novo dado parental. E se esse dado parental estiver atribuído, né, eu estou verificando aqui, se esse cara for nulo ou unsigned, isso aqui vai dar false, né? Então, vamos lá. Se ele estiver atribuído, eu acho que se for 0 vai dar false também, mas isso é irrelevante. Se esse cara for atribuído, o dado parental vai ser o meu novo dado parental. E aqui eu vou criar uma função mostra dado que vai simplesmente printar o dado que é o diz dado parental. Deus. Tá. Tá, vamos criar um objeto aqui, pai. E pai tem o dado parental pessoa, que é o valor padrão. Vamos criar um segundo pai. E vamos dizer que esse pai é um animal. Beleza. O construtor está funcionando. Agora vamos criar uma classe que é avô. Avô é pai. É pai de pai. Então, avô é um pai. Isso é bastante pertinente. E aí, vamos definir um construtor. Novo. Não, e não vamos atribuir nada. Vamos chegar aqui e o que eu quero fazer? Eu quero que o meu dado parental seja sempre avô. Só que eu não vou fazer isso atribuindo diretamente. Eu posso chamar um comportamento da minha classe parental. Então eu posso dizer aqui super, e esse cara sempre vai ser um avô. E eu fechei isso aqui. Agora eu vou criar um avô. E eu vejo que o dado parental de A, que é um avô, é sempre avô. Por quê? Porque quando eu chamei esse construtor chamou a função super. E essa função super, o que ela fez? Ela acionou no contexto desse novo objeto o construtor de pai, que é essa função que verifica se eu tenho um novo dado parental, e eu tenho aqui, que é avô, foi dado como parâmetro da função super, e ela atribui dado parental a esse parâmetro. É óbvio que se a gente está fazendo apenas uma atribuição num constructor, chamar o super é forçar a barra. Mas a gente pode ter constructors com comportamentos muito sofisticados, muito complicados, e que a gente possa querer usá-los por padrão ou não. E aí a gente pode colocar condicionais para acionar o super ou não acionar o super. Via de regra, é considerado uma boa prática em orientação a objetos quando você cria uma classe filha, você acionar o super em algum momento. Só que essa boa prática não é necessariamente verdade.
Porque isso é muito dependente de contexto, é muito dependente de caso de caso. Só que para piorar, o super ele não precisa ser usado apenas dessa maneira. Ele tem outras formas de ser usado e eu vou mostrar aqui mais uma forma. Eu vou redeclarar a classe avô, só que aqui eu vou ter novamente um dado parental. E esse dado parental eu vou chamar de dado do avô. E aí a gente vai rodar isso aqui, vamos ver o que, que vai dar. Vamos criar novamente o A com esse novo avô. E a classe parental foi criada com dado do avô. Ignorou a chamada de super. Por quê? Porque super atribui o valor de dado parental da superclasse. Então vamos abrir aqui, vamos procurar o protótipo. O protótipo é o pai, que é a superclasse. E aqui é como simplesmente se o dado tivesse desaparecido. O dado parental virou dado do avô, mas quando eu chamei o constructor, ele alterou o dado parental. Tá aqui, ó, constructor classe avô, prototype pai. Gente do céu, essa árvore tá muito confusa. Mas a questão é o seguinte: agora eu tenho em algum lugar o dado parental da classe pai discriminado do dado parental da classe avô. E vamos fazer o seguinte. Ai, meu Deus do céu. Dado parental, dado do avô. Prototype. Nossa, como que eu pego a árvore? Eu acho que eu não consigo pegar o protótipo direto. Vamos ver. Não. Bem, isso aqui tá bem complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar essa classe de novo e vamos sobrescrever esse mostra dado. E aí eu vou criar um avô de novo. Ele tá chamando esse cara aqui com o dado parental. Só que eu acho que esse dado parental aqui, ele tá sobrescrevendo o dado parental do super também. Só que eu tenho um comportamento aqui do mostra dado que é da classe avô. Vamos ver se eu posso pegar da superclasse aqui. Não. Mas eu posso redeclarar esse mostra dado aqui. Vou colocar mostra dado parental, que ele vai chamar do super o mostra dado. Ele não vai chamar o mostra dado, esse mostra dado aqui. Ele vai tentar chamar o da classe pai. E vamos ver o que, que acontece aqui. Vamos criar de novo.
Mostra dado. Nossa, que coisa estranha. Ele não chamou o mostra dado do super? Como que é pai? Class avô estende pai. Tá, pai tá só dado, eles estão com a mesma implementação. Um ponto aqui que ficou claro, inclusive até para mim. Quando eu sobrescrevo um dado, e esse dado tem nome na classe parental, o JavaScript vai se referenciar à classe parental. Eu estou misturando com outra linguagem de programação. E essa linguagem de programação tem nome, chama-se C++, que tem um comportamento diferente. E que não vem ao caso. Vamos dar uma redeclaração de novo da classe avô. Mas vamos criar na classe avô um mostra-dado que eu vou chamar aqui dado do avô. Para ficar bem explícito, vou colocar até em letras garrafais, assim, letras maiores, em letras maiúsculas, para mostrar que é diferente. E eu vou atribuir de novo a variável a avô. E vou chamar o mostra dado, e ele chamou mostra dado do avô. Agora eu vou chamar o mostra dado parental. E ele chamou o mostra dado da classe pai, que não tem o nome dado do avô, tem só o nome dado. Só que o dado parental, ele é o mesmo tanto na classe pai quanto na classe filha, porque eles têm a mesma referência na cadeia de herança. O que seria diferente também na árvore de protótipos. Né? Bem, vamos ver o protótipo. Object get prototype of A. Tá, é a classe pai. Mostra dado parental. O engraçado é que no protótipo não tem aquela variável, não está mostrando aqui no protótipo a variável dado. É que pai não tem dado. É um objeto criado que tem dado. É um novo pai que tem dado. Então, A, que é um avô, tem o tal do dado parental. Não é nem dado, é dado parental. Aqui é dado parental. Então, vamos ver. Dado. Não tem. É só a instância que tem. A instância tem dado parental. Essa mistura de declarar árvore de objetos usando protótipo e usando classes é bem irritante, na minha opinião. Eu acho assim que se um programador for trabalhar com orientação a objetos em JavaScript, ou escolhe classes ou escolhe protótipos. Não mistura os dois, não, que não vai dar bom. Mas bem, a gente já falou aqui de tudo que a gente precisava para poder ter uma programação fluente em orientação a objetos em JavaScript utilizando classes. Com relação a protótipos, existe ainda um detalhe. Esse detalhe é a cadeia de protótipos, que eu expliquei na lousa, mas eu não demonstrei na prática. Vamos demonstrar agora. Vamos limpar isso aqui.
e vamos criar uma cadeia de protótipos. A gente pode pensar em animal, a gente pode pensar em mamífero, a gente pode pensar em felino, a gente pode pensar em gato. Então vamos criar esses objetos. Lembrando que protótipos são objetos. Então a gente vai criar aqui um animal. E esse animal vai ter um nome. A gente vai criar aqui um mamífero, que é um animal e que ele vai ter mais um campo aqui. Esse campo vai ser mamas, pelos, vamos dizer estruturas cutâneas. Estrutura. E aí a gente vai dar o valor dessa estrutura cutânea a pelos. Então a gente tem animal e a gente tem um mamífero que tem estrutura cutânea. E aí a gente tem felino. Que é um mamífero. Mas que vai ter algo a mais. O que é muito específico de felino? O felino é carnívoro obrigatório, tem garras. Vamos dizer que ele tem fofura. Né? Eu não sei, eu não consigo entender por que as pessoas, talvez eu inclusive, achem animais como tigres fofos. Gente, o troço é uma fera, o troço é uma máquina de matar. Só que a gente olha e fala, ai, cuti-cuti, que delícia. Então vamos dizer que felinos têm fofura. E que essa fofura, ela existe. Então vamos colocar um true. A fofura podia ser true ou false, né? No caso do felino, a gente vai colocar que a fofura existe. E agora a gente vai criar o gato. E a gente vai dizer que o gato é um felino que ele é doméstico. Ele pode ser doméstico ou ele pode ser selvagem. Ou ele pode ser domesticado. Né? Um animal domesticado não é um animal doméstico. Né? Um animal domesticado é um animal selvagem que a gente colocou lá dentro de casa e a gente conseguiu fazer com que ele ficasse agradável, né, para o ser humano. Então vamos dizer aqui que a gente tem uma característica de domesticação e a gente vai chamar essa característica de doméstico. A característica possui um valor doméstico. Beleza. Então eu tenho gato. O gato tem um protótipo. Esse protótipo é felino que tem fofura. Esse protótipo é um mamífero que tem pelos. Esse protótipo é um animal que tem nome, que é animal, e que o protótipo dele é um objeto com todas as características de objeto. Tá, então vamos. E se eu não me engano, gato não tem construtor. Na verdade, tem o construtor da função objeto que nesse contexto aqui não faz nada. Faz um monte de coisa por debaixo do pano, mas nesse contexto aqui não faz nada. Então, o que acontece? Se no gato eu procuro nome, ele vai dar um nome de animal. Por quê? Porque ele vai bater em felino, não vai achar nome. Ele vai bater em mamífero, não vai achar nome. Ele vai bater em animal e vai achar nome. Agora, se eu pegar mamífero, vamos pegar felino, que está mais em cima, e substituir o nome dele por
felino, gato vai passar a receber o nome de felino. Por quê? Porque eu bati o nome, eu bati esse atributo aqui em gato. Não existe em gato. Eu bati esse em felino, agora tem, então ele vai retornar felino. Vamos ver o que acontece se eu deletar o nome de felino. Então, felino agora não tem nome. E gato voltou a ter o nome de animal. Então, vamos dizer que gato é um mamífero que, além de ter estrutura cutânea de pelos, tem estrutura cutânea de pelos e garras. Então, vamos pegar gato e vamos dar uma estrutura cutânea para ele de pelos e garras. Animal não tem estrutura cutânea. Mas felino, mamífero, tem estrutura cutânea que continua sendo pelos. Felino também tem estrutura cutânea que continua sendo pelos. Gato, a estrutura cutânea dele é pelos. Eu acho que eu dei alguma besteira aqui. Essa declaração aqui de estrutura cutânea, eu coloquei um valor, mas eu acho que ele não é substituível. Isso tem a ver com a forma que o Object Create é acionado. Esse Property Objects aqui, ó. Ah, eu teria que colocar ele como writable. Tá, eu não coloquei ele como writable, então eu não consigo alterar. Eu acho que não vale a pena fazer isso agora. O que eu queria fazer era substituir a estrutura cutânea de gato e mostrar que ela só existe para gato. Vamos fazer melhor, né? Como a estrutura cutânea de gato não é writable, vamos pegar felino. Felino tem fofura, mas tem estrutura cutânea. Tem a estrutura cutânea. Vamos ver o que tem. Estrutura cutânea é pelos, né? Que é de mamífero. Vamos dizer que mamífero tenha alguma coisa aqui. Vamos colocar como estrutura glandular. Aí ele tem mamas e ele tem aquelas estruturas de glândulas sebáceas, né? Glândulas sebáceas. Eu não sei se outros animais, além de mamíferos, possuem glândulas sebáceas. Né? Então, se eu pegar o gato agora, vamos colocar aqui estrutura glandular, ele puxou o de felino. Mas estrutura glandular, se eu não me engano, não é read-only. Vamos ver se não. Vamos colocar aqui gato, estrutura glandular. Aí eu vou colocar mamas, glândulas sebáceas e glândulas feronomiais. Beleza, vamos dizer gato. Gato agora tem uma estrutura glandular. Gato tem uma estrutura glandular que é só de gato. Felino tem uma estrutura glandular que é de felino.
E se eu substituir a estrutura glandular de Ferino por alguma coisa que seja diferente, isso não vai afetar a estrutura glandular de gato. Tudo isso aqui é mostrando a árvore de protótipos. Isso aqui é muito, muito, muito poderoso, muito, muito, muito expressivo. Só que, como eu falei, se você estiver implementando herança usando protótipos, por favor, não misture isso com classes. Se você estiver usando herança por classes, por favor, não misture com protótipos. Se você estiver aplicando orientação a objeto com classes, não misture com protótipos. Se você estiver utilizando protótipos, não misture com classes. Eles conversam entre si? Eles conversam entre si. Mas essa conversa não é 100% redondinha, não. As classes foram implementadas em cima do protótipo com um monte de açúcar sintático, com um monte de synthetic sugar. E esse synthetic sugar não é necessariamente claro. Mas eu acho que nesse ponto nós apresentamos o que era necessário de orientação a objetos, tanto por classes quanto por protótipos em JavaScript. Eu não apresentei o uso de variáveis privadas em classes do JavaScript. Vocês podem procurar referências próprias a respeito disso, porque o uso de variáveis privadas ele não é elemento integrante da orientação a objetos. Existem algumas linguagens de programação, notavelmente o Java e o C++, que o nível de acesso dos elementos das classes é muito, muito, muito relevante. Só que JavaScript não é o caso. Por quê? Por causa da cultura de programação da comunidade do JavaScript. Com esse vídeo, nós fechamos o assunto orientação a objetos em JavaScript. Nós aprofundamos bastante, vimos alguns aspectos que não são muito visitados em tutoriais básicos da linguagem, mas ainda faltam muitas coisas que vocês têm condições agora de pesquisarem sozinhos. O próximo assunto é a assincronia em JavaScript, que ao contrário da orientação a objetos não é polêmico. Muito pelo contrário, é muito celebrado na linguagem, nos diversos ambientes onde o JavaScript é utilizado, seja no servidor, seja no cliente ou no navegador. Até a próxima, então.